Olá, bom dia. Salmo 147. Assim como nos últimos salmos, a gente vai perceber que agora as palavras do salmista, ele já não está mais enfrentando nenhum tipo de conflito externo. Não que esses conflitos não existam, mas a paz que ele encontrou, as experiências que ele teve com Deus e aquilo que foi construído dentro dele, transfere para ele uma segurança e uma clareza de entendimento tão grande a respeito de Deus e dele próprio que nada mais pode abalar o salmista. E aí, por que ele nos apresenta? Porque isso está escrito aqui, para que nós possamos entender que é nessa condição que o Espírito Santo vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir para que nós possamos estar também nessa condição. Era a condição que Jesus estava naquele barco com os discípulos enquanto tempestades estavam a ponto de afundar o barco. E Jesus dormia calmamente. Por quê? Porque ele sabia que o que ele carregava era muito maior do que as tempestades que aconteciam do lado de fora. Vamos ler o texto? Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. O Senhor edifica Jerusalém. Perceba, o Senhor edifica Jerusalém. Para nós afirmarmos isso, eu tenho que ter experimentado essa edificação na minha própria vida. E como Deus faz isso ao longo da minha história, à medida que eu vou confiando, eu vou dando passos de fé. O que são passos de fé? Quando são passos fora da minha área de controle, fora do meu entendimento, fora do meu raciocínio. Eu dou passos crendo na palavra. Eu olho e falo, Senhor, eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas eu creio na tua palavra e por causa da tua palavra eu vou fazer. Esses são passos de fé e quando nós vamos vivendo dessa forma, nós vamos sendo edificados, nossa alma vai se fortalecendo e vai sendo construída. Então o texto fala, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Israel estava espalhado e Deus ia juntar todos eles. Eu vejo hoje em dia, é muito comum questões nas redes sociais discutindo, puxa, o cristão deve ir à igreja ou pode ficar agora um cristão e não ter igreja. Olha o que diz o texto, o Senhor, ele vai juntar o povo que está espalhado. É a vontade do Senhor nos juntar, nos colocar num ambiente único. Por isso que a própria palavra vai dizer que nós somos um único corpo. Ora, um corpo não fica desmembrado. Mas o texto continua e fala o seguinte, ele sara os de coração quebrantado. Como o salmista sabe disso? Se não for através das próprias experiências que ele teve. Ele sara os de corações quebrantados. Somente esse texto é para trazer para nós uma esperança absurda, porque quantos de nós não estamos com o coração quebrantado? E o que é um coração quebrantado? Quando a esperança acaba, quando já não conseguimos mais ter bons olhos, quando nós olhamos para toda a situação e não conseguimos nem mesmo imaginar como isso pode terminar bem. O coração está quebrantado, perdemos o ânimo, perdemos o foco. Então, quando tudo isso acontece, a Bíblia está dizendo que o Senhor, ele sara esse coração quebrantado. Ele vai sarar, ele vai trazer a cura e ele vai nos restaurar para que possamos estar dizendo palavras como as palavras desse salmo. Olha o que ele diz, saro de coração quebrantado, ele lhes pensa as feridas, conta o número das estrelas e chama todas elas pelo nome. Grande é o Senhor nosso e grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Porque ele logo abaixo, quando fala que Deus nos sara, diz também que ele é muito poderoso para não nos deixar dúvidas daquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, porque é impressionante quando nós passamos por algum momento difícil, nós olhamos e falamos, não tem como, dessa vez não tem como, e é por isso que o nosso coração se quebranta, é por isso que nós ficamos abatidos, porque nós olhamos e a nossa mente, a gente não consegue encontrar saída, não conseguimos encontrar solução, e é verdade, talvez sozinhos a gente não consiga, mas estamos diante de um Deus para quem não existe impossíveis. É por isso que logo no verso abaixo, onde ele diz que ele vai nos sarar, embaixo já vem dizendo, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso para sarar
qualquer ferida que você possa carregar, qualquer ferida que você possa carregar, Ele consegue sarar. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Já falamos sobre ações de graça. Todas as vezes que você fizer algo por alguém sem esperar absolutamente nada em troca. Faça por alguém sem esperar nada em troca. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos cantar ao Senhor com ações de graça. Ou seja, embora estejamos dizendo com os nossos lábios belas canções, belas letras, mas devemos também ter ações que demonstram que ali não são meras palavras. O texto continua: entoai louvores ao som da harpa ao Senhor, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. O Senhor está dizendo, tudo está no controle dele, absolutamente tudo. Toda a terra gira debaixo da vontade, do controle, da palavra do Senhor. Confia nele. A tua vida nas mãos do Senhor. Tudo vai se encaixar no momento certo, no lugar certo. E ao final, você vai olhar para trás e vai ver o Senhor. Ele fez, ele prometeu e ele cumpriu. O texto continua e fala o seguinte: não faz da força do cavalo, nem não faz caso da força do cavalo, nem se comprais dos músculos do guerreiro. Ele está falando das nossas próprias condições. O Senhor não precisa das nossas condições, ele não se limita às nossas condições. Muitas vezes nós temos dificuldades em crer. Por quê? Porque eu boto a minha fé amparada, medida pelas minhas condições. Eu penso assim, puxa, mas eu só consigo vir até aqui. A minha força só me leva até este ponto. Não, eu estou limitando a minha fé. Não pense em como você vai resolver o problema. Exclua o como. Esse entendimento, como vai ser, como Deus vai fazer, não faça isso. Exclua. Pense o seguinte, o que é que você quer? Veja a sua vida como se aquilo que você quer você já tivesse recebido. Isso é fé. Fé é a certeza. Fé é a certeza daquilo que eu espero. Existe algo no meu futuro que eu quero que aconteça, mas eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida. Isso é fé. Então a Bíblia não fala assim, fé você vai entender. Não vai entender. Esqueça, ele tem todo entendimento. O como é com Deus, não cabe a nós. A nós cabe o que você quer fazer, o que você quer que acontecer. E é óbvio, naturalmente, dentro dos princípios e dos valores bíblicos que o Senhor tem para cada um de nós. Agrada-se o Senhor daqueles que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Olha que interessante, ele reforçou as trancas das suas portas, proteção, cuidado, ou seja, por mais que eu possa ter colocado trancas nas minhas portas, por mais que eu tenha todo o cuidado na proteção da minha casa, da minha família, o Senhor vai reforçar. Se houver qualquer ponto onde talvez não esteja tão reforçado assim, o Senhor entra, minha vida eu coloco nas mãos dele. E por que isso acontece? Porque o Senhor vai abençoar os meus filhos. E olha o que ele diz, dentro de ti. Ou seja, talvez alguém pense, puxa, mas meus filhos já nasceram, não estão dentro de mim. Correto? Mas o que ele está dizendo? Ele vai abençoar os meus filhos dentro de mim. Por quê? Porque aqui dentro talvez tenha alguma coisa que vai, como é que eu vou te dizer? Que vai prejudicar o relacionamento que eu tenho com meu filho. Muitas vezes, nós que somos pais, carregamos coisas e às vezes no momento de desobediência de um filho, colocamos para fora, através de uma fúria, através do exagero de uma repreensão. Então a gente sente que a gente pode até perder o controle. Por quê? Porque os nossos filhos fizeram algo que geraram coisas ruins aqui dentro de nós que nós já carregávamos. O que o Senhor está dizendo? Ele vai abençoar os nossos filhos aqui dentro. O Senhor vai tirar tudo isso de ruim que nós podemos carregar, que vem talvez da nossa própria criação quando nós éramos crianças, trazemos para o dia de hoje. O Senhor está dizendo, ei, eu vou parar. Tudo aquilo que ficou, todo tipo de problema, mágoa, trauma que ficou em nós, que somos pais, vai ser lançado fora. E o Senhor vai colocar bênçãos dentro de nós para os nossos filhos. Ele vai abençoar os nossos filhos dentro de nós. Olha que coisa incrível. E para aqueles que não têm filhos, essa palavra é para você. O Senhor vai abençoar os teus filhos dentro de ti.
porque é de dentro de você que virão os teus filhos, que você ainda não tem, e o Senhor já vai abençoá-los antes mesmo deles nascerem. Foi assim que ele fez ao longo de toda a história. Leia o livro de Gênesis. O texto continua e fala o seguinte: estabeleceu a paz nas suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Percebe? Acabamos de falar disso que às vezes os pais carregam dentro de si. E no verso seguinte ele está dizendo: estabelece a paz. Ou seja, tudo isso que nós como pais podemos carregar aqui de experiências passadas, ele vai tirar, vai colocar a paz. E agora, dessa forma, nós vamos criar e educar os nossos filhos. Ele envia ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas corroem. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos, aleluia. Ele está dizendo aqueles que não conhecem o Senhor, ele que ignoram, mas nós seremos transformados. Por isso que ele usa Jacó. Jacó é símbolo de transformação, de edificação, de construção, e é isso que ele faz nas nossas vidas. E quando ele fala aqui em algum detalhe, ele fala assim: ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Ele está dizendo, toda e qualquer situação, por mais fria, e o frio nos remete àquilo que é distante, aquilo que nos tira o ânimo. Ele está dizendo, a palavra do Senhor derrete esse gelo. Ela vai nos trazer o ânimo, a vitalidade, a vida, o sopro de Deus dentro de nós, gerando vida e resultado. Por isso que Jesus ele vai dizer que rios de água viva fluirão do nosso interior. Consegue imaginar aquela água viva fluindo através de nós para atingir todos ao nosso redor? Que assim seja. Hoje e sempre nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em todos aqueles que nos cercam, que possamos experimentar, e você percebe a clareza desse salmo, você percebe como esse salmo dá para notar nas palavras que o salmista está falando daquilo que ele viveu, experimentou, aprovou e agora está nos contando. Ele não está dizendo palavras que ele ouviu falar, mas palavras que ele experimenta. Em cada uma delas ele vem descrevendo as experiências que ele teve e o resultado, para que nós possamos buscar o mesmo relacionamento que ele teve com Deus. Essa é a proposta, esse é o convite do Senhor para nós. E que todos nós possamos experimentar relacionamentos tão profundos com Deus, únicos, e que Deus possa gerar nas nossas vidas edificação, transformação, libertação, que possamos aqui, assim como nesse texto, tudo que houver de experiências negativas passadas que ainda carregamos, que seja tudo mandado embora, para que possamos viver em liberdade e em liberdade criar os nossos filhos, em liberdade manter os nossos casamentos, em liberdade nos relacionarmos com todas as pessoas ao nosso redor, sendo um instrumento de Deus nessa terra para edificação, não somente a nossa, mas de todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus te abençoe nesse dia, hoje e sempre. Amém.